sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Salve, agora, galera. Oficialmente em casal, né? Que é o e-commerce casal e tem 2 vídeos meus sozinha. Pra vocês verem como que a gente trabalha, né? Mas hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante aqui pra vocês. É dúvida de muitas pessoas. É um assunto delicado, né? É um assunto de financeiro. Digamos que o mais importante. O mais importante. E a gente vai falar sobre as diferenças, como que a gente separa pessoa física de pessoa jurídica. Então, separando bonitinho as contas, como que a gente faz essa organização, como tudo começou e compartilhar também um pouquinho da nossa história e da nossa experiência em relação a isso. Até porque eu e o Matheus, a gente tem visões, na verdade, que eu melhorei muito. Visões diferentes financeiras, né? Era trágico o negócio. Era difícil. Isso não precisa estar no vídeo, né? Ah, não, tem que estar. Não precisa. Isso mostra a realidade, né? Bom, enfim, vou trazer aqui um pouquinho pra vocês como que quando a gente se conheceu, na verdade, eu ganhava quase o dobro que o Matheus naquela época que ele se encontrava, que ele só tava trabalhando em um emprego só. Normalmente ele sempre teve mais de um emprego, mas ele tava em um só. Então eu recebi o dobro que ele recebia. Eu tinha dívidas em cartão de crédito. E o Matheus, ele tinha mais de 40 mil investidos e guardados, né? Entre investimentos e guardados. E só para vocês entenderem como que você ganhar mais não vai estar relacionado a você ter uma boa gestão financeira, né? Você não vai pedir para o pessoal dar o like, curtir, verdade. Já esqueceu. Antes de começar oficialmente aqui o vídeo, deixa o like de vocês, se inscrevam aqui no canal pra gente continuar trazendo conteúdos relevantes aqui pra vocês. Pode deixar nos comentários também assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no canal e sigam a gente nas redes sociais. Caso queira tirar alguma dúvida no final do vídeo, segue a gente lá, manda um direct e a gente troca uma ideia. Bom, voltando agora para o assunto do vídeo sobre pessoa física e pessoa jurídica. Então, nesse começo, eu já vinha com esse descontrole financeiro, né? Então, por mais que eu ganhasse mais, eu não sabia controlar meu dinheiro nitidamente. E o Matheus, ele veio com essa boa organização financeira, o que facilitou também muito as coisas, gente, em relação à empresa. Então, a parte financeira é, sem dúvidas, uma coisa que pesa muito, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E quando você tem que lidar com os dois, principalmente se você é ou era uma pessoa como eu, realmente fica muito difícil. Então, vamos começar o assunto. Explica um pouquinho pro pessoal o que é a pessoa física, né? Lembrando, galera, que assim, a organização financeira, ela começa na pessoa física, porque uma coisa reflete na outra. Não existe ninguém que seja organizado financeiramente em um e desorganizado no outro. Então, se a pessoa é desorganizada, financeiramente falando, ou seja, você não tem uma planilha de gastos, não sabe o quanto que você recebe, para onde que está indo esse dinheiro, não sabe seus gastos fixos, seus gastos variáveis, não sabe o quanto que gasta de iFood, Uber e assim, todos aqueles afins que a gente acaba utilizando no dia a dia e não anota, tá? Então uma coisa que eu sempre falo pra Isabela, eu falava desde o começo, ela não entendia e hoje ela sabe disso, que é quando você gasta, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Ele sai de algum lugar. Então você precisa saber de onde ele está saindo. Seja do seu salário, seja de eventuais ganhos extras que você tenha, seja de um presente ou de alguma coisa que você vendeu, ele saiu de algum lugar. Da onde ele saiu? São uns R$5 na padaria. Tá, os R$5 saiu de algum lugar. Da onde ele saiu? Se você não anota isso, e você não tem esse controle minucioso, tem que ser muito minucioso no começo, você se descontrola quando as coisas começam a acontecer na sua empresa, você vê muito dinheiro entrando, e é um dinheiro que não é seu, é um dinheiro para pagar mercadoria, é um dinheiro para pagar fornecedor, enfim. Nossa, isso vira uma bola de neve. Então, antes de qualquer coisa, comece pela sua organização financeira pessoal, devagar. Tá? Eu sempre utilizei planilhas, sempre utilizei aplicativos, sempre. E a Isabela nunca utilizou nada disso. E aí existem os dois caminhos. O caminho de quem ganhava mais e gastava o dobro, porque não anotava nada, e o caminho de quem ganhava menos e gastava muito menos do que ganhava para essa economia. Então, nunca é sobre o quanto você ganha, é sempre a sua organização.
Nem o quanto você guarda, não é isso. É o quão organizado você é para entender para onde está indo o seu dinheiro e falar, beleza, então aqui eu XYZ, consigo economizar aqui, ali e aqui e dar destinos, né, para os seus... A gente fala das suas caixinhas, para onde todo o seu dinheiro está indo, tá bom? Só colocando aqui, abrindo um ponto, gente, o que isso impactou na minha vida e o que isso impactou nas decisões na vida do Matheus. Quando você tem um dinheiro guardado ou alguma coisa planejada, né? Você juntou aquele dinheiro, você fica mais confortável em tomar determinadas atitudes. Então, lá atrás, quando o Matheus ele deixou esse emprego dele, o CLT, ele tinha um dinheiro guardado. Por mais que eu estava trabalhando no CLT, né, e eu estava ali segurando as pontas enquanto a empresa acontecia, ele tinha esse dinheiro guardado que trazia segurança para ele, né, que trazia a segurança que ele precisava no momento. E eu já não tinha esse conforto, né? Então, como eu tinha dívida de cartão de crédito, eu tinha muita parcela para frente, já não era algo que eu poderia largar meu emprego a qualquer momento para tentar outra coisa, arriscar outra coisa. Então a parte financeira de pessoa física é muito importante porque ela também vai modular algumas atitudes que você venha a ter futuramente. Então alguém que tem um planejamento financeiro e um dinheiro guardado, ele vai poder tomar atitudes que ele gostaria de tomar naquele momento, diferente de uma pessoa que tem algumas dívidas. Pode tomar mais risco, que a gente fala, né? Exato. Você pode tomar mais risco e, de repente, fazer alguma coisa da qual você está se planejando há muito tempo, mas está com receio por conta de financeiro. Então, ele te dá esse respaldo. Exato. Então, agora fala um pouquinho da pessoa jurídica agora, né? Em questão da parte empresarial, como que funciona essa questão de contas? Tá, a questão da conta jurídica, galera, ela não muda muita coisa da sua conta física. Você vai ter gastos fixos, gastos variáveis, gastos planejados. Você vai ter entrada, saída, tá? A única diferença é que você não tem uma recorrência exata do quanto vai entrar todo mês, certo? Porque você está trabalhando com algo variável. Colocando isso para onde a gente atua hoje, que é a questão do e-commerce, a questão do varejo, renda variável, acredito que toda empresa seja renda variável, você não tem aquele salário, digamos assim, que cai todos os meses no seu CLT, na sua conta pessoa física, então a única diferença é essa. Todas as outras é a mesma coisa. E aí quando a gente fala de separar conta física de conta PJ, você precisa ter uma conta PJ mesmo, em algum banco, para você conseguir separar os gastos de cada um, né? Exatamente. Na questão de... Você não pode misturar, fazer essa bagunça de entrou dinheiro para sua empresa, aí você paga o fornecedor com a sua conta pessoal, aí você paga o seu aluguel com a conta PJ, e aí faz essa mistureba toda ali, você mistura todos os dinheiros, e aí você já não sabe mais o que é seu, o que é da empresa, o que é pagamento a fornecedor, o que é produto, você não sabe mais nada. Então, vira uma bagunça. Exato. Então, só recapitulando, um ponto importantíssimo, que também foi uma virada de chave, né, pra mim, é anotar os gastos. Então, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, você precisa ter ou numa planilha, ou tem gente que prefere no caderninho mesmo, na mão ali as contas. Então, o Matheus, ele tem muito bem organizado os boletos que ele tem para pagar dos outros meses, as contas, né, fixas da empresa, por exemplo, aluguel, funcionários, luz. Então, tudo isso você tem que ter anotado em algum lugar, alguma planilha, para você não se perder o que são essas suas contas, esses seus gastos, né? Que você vai ter ali mensalmente fixo para pagar, e também, como o Matheus comentou, é uma renda muito variável, né? O empreendedorismo é uma renda variável, então a gente não sabe ali exatamente quanto que a gente vai ganhar, mas a gente sabe o que a gente tem para pagar. É uma coisa aí para vocês se situarem, né? Sempre ter essas anotações, tanto em questão de pessoa física quanto a pessoa jurídica. Tem que estar tudo em algum lugar. Separar as contas também não é só a questão do não se enrolar, mas uma questão também de legalidade, até por conta de Receita Federal, por conta de impostos, por conta de toda a movimentação que você vai ter na sua conta e na conta PJ. Exatamente. Então é importante você separar para saber o imposto que você tem que pagar devidamente, para de repente a Receita Federal você não cair numa malha fina, numa questão de imposto de renda no final do ano e ver que teve uma movimentação muito grande no seu CPF, mas que não era nem seu, era pagamento de fornecedor, era dinheiro da empresa, e aí você tem essa movimentação, você acaba tendo que declarar ou você acaba podendo adquirir algum problema ali com a Receita, porque toda a movimentação, falando em um termo um pouco mais específico, ela passa pelo Bacen, tá? Então toda a movimentação tá lá. A única coisa é que eles não conseguem, não tem mão suficiente
para ver um por um, mas tudo passa por lá, nada passa batido, galera. Então, separar essas contas é bom para sua organização, é bom para o seu financeiro, mas também para uma conta de legalidade, tá? Para que você esteja dentro das obrigações legais, tanto da empresa quanto do seu CPF. No final do ano você vai ter que fazer o imposto de renda de um e o imposto de renda do outro, e aí você consegue separar bonitinho. Se tiver tudo bololô lá, tudo... Aí ferrou, velho. Ferrou. E outra coisa também, como que no começo a gente recebe muito essa dúvida. No começo a pessoa está iniciando ainda, ela ainda está comprando com o próprio cartão de crédito, pessoa física, trazendo mercadoria. Está num período de começo, ainda está entendendo as coisas, né? Como que ela pode fazer para organizar, como que a gente fazia lá no começo nessa questão de divisão, por mais que ainda não tivesse essa pessoa física e pessoa jurídica, porque só para esclarecer, a gente começou a tirar Prolabore para nós, né, da empresa, ou seja, um dinheiro, um salário para nós nesse ano, né, no começo desse ano. Ali em abril, maio do ano passado, então quase no meio do ano passado. Então, um ano, basicamente, depois que o Matheus saiu do CLT, a gente reinvestiu todo o lucro da empresa, voltava para ela. Foi 6 meses. Até acabou o seguro-desemprego. Isso, lembra que eu falei... Em outro vídeo a gente conta essa história. Senão vai ficar muita coisa no vídeo só. É. Então, tinha toda essa questão que a gente reinvestia na empresa, enquanto eu estava trabalhando, o Matheus já tinha aquele dinheiro guardado e também recebia o seguro-desemprego, né? Que foi o momento que a empresa passou para o meu nome e, enfim, também fica para um outro vídeo essa história. Tem história. Então, o que a gente fazia, assim, de princípio, galera, a primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir uma conta PJ, é de graça. Abre no Nubank, abre no C6 Bank, Banco Inter, qualquer banco digital você consegue abrir uma conta PJ de graça, tá? Em qualquer plataforma que você vá trabalhar com e-commerce, você consegue receber por essa conta PJ. Então você vai abrir uma conta PJ no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, você já cadastra a sua conta PJ, é a melhor coisa, tá? Então esse é o primeiro passo. Ter uma conta PJ é de graça, não paga nada, para você já começar a dividir e a ter os recebíveis da plataforma dentro dessa conta. É até obrigatório, na hora que você tiver um CNPJ cadastrado na plataforma, você ter uma conta PJ, senão você não consegue receber aquilo no seu nome. O segundo ponto é ter uma planilha simples, sabe? Tem bastante gente que vende aí planilhas financeiras, inclusive eu tenho uma, comprei uma porque é muito bem organizada, dá menos trabalho do que fazer. Mas o simples, você só precisa ter o simples, galera. O simples e o básico é o que funciona. Tudo que é além disso, às vezes é muito frufru aí que colocam na internet, tá? Você só precisa do entrada e saída. O quanto você recebe, para onde o dinheiro está indo. Acabou. Anota a data, anota o quanto saiu e para onde foi. Só isso. É basicamente isso a planilha. Todo o resto que ela tem ali é só para visualmente ficar bonita. Então, se você tiver isso anotado e você anotar manualmente, passou no cartão de crédito, anota a data que foi, o quanto foi e aonde foi. E aí você vai saber o quanto que você gastou em cada localidade, em cada coisa, iFood, padaria, mercado, aluguel, conta de luz, conta de água, internet, Uber. Você vai saber aonde você está gastando cada coisa. Esse é o básico do básico e o que a maioria não faz. Esse é o ponto. É tão simples. Eu não fazia, inclusive. Tão básico, tão simples, que se você faz isso, você já Sente matou, sei lá, 50% dos seus problemas. E é engraçado isso, porque no meu caso, eu não fazia isso porque eu achava tão... Por exemplo, eu gastava R$10 no Uber, R$5 na padaria, então nos pequenos, nesses poucos em poucos, eu achava que não fazia diferença nenhuma, mas no montante, no final do mês, realmente você entende aonde está indo a maior parte do seu dinheiro. Né? Então, realmente isso te traz uma clareza, é muito importante vocês anotarem, é inegociável, né? Lembrando que de 10 em 10 pode dar um dinheiro grande, viu? Bom, então na época que a gente tava com a empresa em casa ainda, de uma forma amadora, a gente não tinha exatamente essa divisão certeira de pessoa jurídica e pessoa física em questão de... O aluguel da nossa casa era como pessoa física, então a gente já tinha que pagar o aluguel. A empresa estava aqui dentro, mas ela não entrava dentro do custo da empresa, né? Até porque a gente estava retroalimentando a empresa, era bem no começo, a gente não estava disposto também a ficar fazendo essas retiradas, né? De começo. Então, agora que a gente tem espaço físico, funcionários, como que a gente faz essa gestão financeira, né? Que agora a gente faz essa retirada de Prolabore também, né? A gente utiliza hoje vários programas
para identificar tudo que a gente faturou dentro das plataformas. Já dá para a gente o lucro líquido, o custo da mercadoria, impostos. Ele já me dá uma DRE, que a gente chama, um demonstrativo de resultado, de exercício. Ele já me dá todas os meus custos, meus gastos, tudo que passar por dentro das plataformas. Eu tiro esses números, jogo dentro de uma planilha do Excel, porque a gente pega de todas as plataformas para conectar tudo. Lá eu coloco todos os custos fixos e variáveis da empresa, aluguel, compra de insumos, Folha, envelope, isso seriam insumos. parte de contas de luz, funcionários. Tem as devoluções também, Tudo, né? sim, tudo de tarifas. custo que a gente tem, transporte da mercadoria, envios da mercadoria. Os FULs. Eu coloco tudo lá. Se tiver que comprar um papel, uma caneta para dentro da empresa, eu coloco lá os gastos, tudo passando pelo cartão de crédito, na maioria das vezes, ou Pix. E aí eu faço toda essa análise dentro de uma planilha de Excel básica, que fui eu mesmo que montei, só para somar tudo que esses programas que a gente contrata, que faz essa viabilidade com a plataforma, já me dá as informações. Então eu só somo tudo e jogo algumas outras informações no Excel e aí ele dá o resultado final pra gente. Ou seja, a partir do lucro líquido, hoje a gente tem um Prolabore fixo, já pré-definido. Não importa, se a empresa deixar 2 vezes isso, o restante volta para a empresa como fluxo de caixa para reinvestimento, compra de novas mercadorias, crescimento, mudança, qualquer coisa. Entra como caixa para a gente, que a gente está numa crescente e colocando como meta um crescimento que a gente precisa de caixa cada vez mais. Então hoje a gente tem um salário fixo, que é o Prolabore, né? Que na verdade a gente, num outro vídeo, vai explicar como que a gente faz essas retiradas, por meio do que a gente faz essas retiradas. E aí a gente abate, se a gente tiver empréstimo, tudo que tem de pagamento e o quanto que sobrou ali no final do mês, tá? Quanto que voltou para dentro do caixa da empresa, tá? Para fluxo de caixa, mercadoria, afins. A gente pode falar, acho que explicar mais num próximo vídeo, que seria algo mais prático, e aí eu mostro para vocês, mostro a tela, mostro como é que funciona. Ele é bem básico, mas tem alguns programas e a gente hoje já utiliza, divulga esses programas, inclusive, tem uma parceria com eles, e a gente acha que é melhor deixar para um próximo só vídeo. jogar Então, aqui hoje aleatório. Fica como uma introdução, a gente fala mais específico sobre isso em um possível outro vídeo. E é isso, galerinha. Pra quem também aí tá começando e tá misturando ainda cartão de crédito da pessoa física e tal, você já começar com um banco já vai te ajudar muito, porque você já vai criando relacionamento, daqui a amanhã eles te dão um cartão de crédito, às vezes inicialmente já te dão um cartão de crédito PJ, e aí você começa a passar as coisas no crédito da sua empresa para não utilizar mais o seu crédito pessoal, que eu sei que no começo utiliza, é normal, a gente utilizou, mas até o momento onde não vai mais precisar, e aí você vai poder separar exatamente certinho, bonitinho, e aí as coisas vão ficar bem mais fáceis. É isso, galera. Obrigada por ficar aqui, deixa os comentários, muito likes, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!